Olá, telespectadores. Nós estamos com um problema de Aedes aegypti, não só em Joinville, mas no Brasil inteiro. As mudanças do clima estão propiciando uma temperatura mais alta nos nossos meses de verão e primavera, inverno inclusive. E esse é uma condicionante positiva para o desenvolvimento desse mosquito, que é hoje transmissor de 3 febres: febre amarela, febre do dengue, a febre do chikungunya e a febre do Zika. Então vamos desmistificar neste programa de hoje essa questão para que os joinvilenses tenham maior segurança em se defender desse inseto e também dar uma segurança na sua residência. Então vamos, durante esse programa de 26 minutos no Ecologia em Ação, vamos tentar transferir para vocês essas informações. Eu começo então, como já falei, a explicar para vocês que são 3 febres, 4. A febre amarela, que já foi extinta, já tinha sido combatida e tinha sido zerada, ela voltou diante das mudanças do clima. Depois nós temos a dengue, que está um caos nos estados do Brasil Central, onde a temperatura é mais alta. Começou a chover, então ele realmente explodiu. Nós temos mais de 1.200.000 infectados no Brasil pela dengue. E para desespero de todos, no Nordeste começou agora a tal da febre do Zika, que é transmitida também pelo mosquito da dengue, pelo Aedes aegypti. Então é uma coisa nova no Brasil. A Fundação Fiocruz, ela está mergulhada de cabeça com mais de 30 profissionais estudando essa questão da febre do Zika, essa transferência, essa transmissão que é feita através do mosquito da dengue. Então nós estamos realmente complicados em questão de saúde pública no Brasil, em função dessas doenças transmitidas por um só mosquito. Então o Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue no mundo. Ele ocorre nos países da África, na Índia, na China, onde há clima tropical e subtropical. Como é que vive o mosquito da dengue? O mosquito da dengue, ele vive dentro das casas e na parte de fora das casas. Não é um mosquito que frequenta a Mata Atlântica, as matas, os bosques. Não. Raras vezes ele entra numa mata. Ele não é encontrado dentro da mata. Ele é encontrado no terreno baldio, onde tem vasilhames artificiais jogados com água dentro. Ele é encontrado em calhas de água, da água da chuva, que nem sempre elas se esvaziam depois da chuva, fica água empoçada dentro. Ficam presentes também em pneus lançados no tempo. E assim a questão da presença dele, aonde ele vive, ele não vive longe das pessoas. Ele é um mosquito domesticado, ele não está longe das pessoas. E aí a atenção é essa. Ele alimenta-se de seivas de planta, do néctar das flores, e quando a fêmea está fértil e ela foi fertilizada pelo macho, ela precisa encontrar um doador de sangue. É só a fêmea que suga o sangue dos humanos para possibilitar a reprodução dos ovos. Os ovos então vão se desenvolver rapidamente dentro da fêmea em função do sangue que ela chupou das pessoas.
Então, macho não pica as pessoas. Eventualmente, mas é raro que ele sugue o sangue do ser humano. É a fêmea que precisa do sangue para se reproduzir. Ela também tem um hábito de sugar o sangue durante o dia, no começo da manhã ou no finalzinho da tarde. E ela é muito furtiva, se ela pousar numa perna, num braço, e a pessoa se mexer um pouco, ela já voa e espera um novo momento para fazer um novo pouso e uma nova tentativa de chupar o sangue. É muito furtiva. Então, uma fêmea, ela pode, cada vez que ela vai produzir um lote de ovos, ela tem que chupar o sangue de uma pessoa ou de duas pessoas. É assim que funciona. Então, para que a gente possa entender como é que funciona e como é que nós devemos fazer o controle e nos defendermos preventivamente contra a presença desse mosquito, nós temos que saber exatamente como ele vive, como é que ele se alimenta, aonde que ele posa, de que forma ele posa, que horário ele ataca, aonde que ele está, aonde que ele se esconde, aonde ele faz a postura. Uma fêmea, ela pode pôr de 150 a 200 ovos por lote. Ela vive 30 dias. Então, nesses 30 dias, ela tem condições de fazer 2, 3 fertilizações com postura de ovos. 30 dias é muito tempo para um mosquito causar o dano que eles vêm causando aos seres humanos. Então, é importante que a gente saiba como o inseto vive para saber defender-se do mesmo. Quer dizer, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele só se infecta chupando o sangue de uma pessoa que está com a dengue, com a febre da chikungunya ou com o Zika vírus. Ele nasce sem estar contaminado. Pode sim, uma fêmea, ao fazer a postura, a alguns milímetros acima do nível da água, os ovos, ela pode sim contaminar os ovos. E aí os mosquitos nascem já infestados, prontos para passar adiante o vírus da febre, dengue e essas outras 3 doenças, a febre amarela também. O importante é que a gente saiba exatamente isso. Então, como já falei, os ovos não são postos na água, eles são postos em milímetros acima do nível da água. E quando chove, o nível da água sobe um pouco, e aí em 30 minutos começam os ovos a eclodir. Em um período que varia entre 5 e 7 dias, a larva passa por 4 fases, dá origem a um novo mosquito. Tá? Ele levanta voo e vai se alimentar na seiva das plantas, no néctar das flores. E isso é alimento para o mosquito se desenvolver, tanto a fêmea como o macho. Agora, no momento do cruzamento, quando o macho procura a fêmea, fertiliza a fêmea, aí sim ela vai buscar alimento, que é o sangue, que é um substrato para desenvolvimento daquele lote de ovos que a fêmea vai depositar nos vasilhames que tem água. É importante também que a gente informe o telespectador de que as bromélias, elas podem sim, principalmente as que estão dentro de casa, onde vive o mosquito da dengue, e também aquelas bromélias nos condomínios, que elas ali podem sim serem locais de postura e de eclosão de larvas de mosquito. Mas é raro. Não vamos agora acabar com as bromélias por causa disso. O que se pode fazer nas bromélias é colocar
na parte onde para a água, um pouco de casca de arroz queimada, e isso então impede que os ovos se eclodam e se prospere ali um novo mosquito. Mas nada de veneno. E outra notícia que eu passei para vocês, muito alvissareira por sinal, e era uma preocupação minha inclusive, e a gente estudando, lendo, a gente aprende. Eu então notei que raras vezes o mosquito Aedes aegypti é encontrado nas nossas matas, nos nossos bosques, nas matas vizinhas nossas. Não vamos agora sair que nem os loucos por aí mandando cortar o mato por causa do mosquito. Não tem Aedes aegypti dentro do mato, só nas casas, na vegetação no entorno das casas, nos terrenos baldios onde tem lixo e onde há água empoçada. Essa então é uma parte importante que se saiba, e na segunda parte desse programa eu quero explicar para vocês mais alguns detalhes de como nós vamos enfrentar a praga em Joinville, quais são os procedimentos que as autoridades devem ter, e não devem criar o pânico na internet, não devem criar o pânico nas redes sociais e nem na mídia. O telespectador, o leitor de jornais, o ouvinte das rádios, ele deve ser bem informado. Não podemos fazer terrorismo ecológico por causa do Aedes aegypti. Mas vamos voltar a esse assunto no bloco seguinte. Aguarde aí que eu já volto. Nós estamos então nesse segundo bloco tratando do Aedes aegypti, que é o mosquito da transmissão da febre da dengue, da febre amarela, do chikungunya e da febre do Zika. E também falávamos no primeiro bloco, para quem está chegando nesse momento, de que a informação é a coisa mais importante que a mídia e os órgãos responsáveis pela saúde do povo brasileiro transmitam a esse pagador de impostos, a esse povo. Então, tem que ser uma informação honesta, não pode ser sensacionalista, como muitos órgãos de imprensa têm feito ultimamente. Não pode ser uma informação enganosa. O jornalista, o apresentador de programa de TV, o radialista, ele tem que estudar muito bem essa questão da dengue, do mosquito, porque ele vai transmitir para milhares de pessoas uma informação. Se ele passar uma dúvida ou uma informação incorreta, ele vai criar pânico. Ele vai desestabilizar qualquer campanha governamental que se faça em torno do controle do mosquito da dengue. Mas tenho aqui mais alguns temas interessantes a abordar com vocês, que eu anotei aqui. Se o mosquito da dengue estiver infectivo, poderá transmitir o vírus da dengue nesse processo? Lógico. O mosquito da dengue sugando uma pessoa doente, uma pessoa com febre, quer seja febre da dengue, febre amarela, chikungunya ou zika, o mosquito vai se tornar um transmissor desses vírus. Então, se tornando transmissor, ele sai voando, entra na tua casa e, se houver fecundação das fêmeas, os machos fecundando as fêmeas, elas vão sair que nem desesperadamente através de sangue para com que aqueles lotes de ovos que foram fertilizados possam prosperar dentro da fêmea. 3, 4 dias depois dela ter ingerido o sangue, ela vai procurar um local para fazer
a ovoposição, ou seja, aonde ela vai colocar os ovos. Ela vai voar em locais onde tem água parada, água limpa parada. Então é nos vasos, é nas bromélias, é nas calhas de água, em latas abandonadas, potes de sorvete cheios de água. Então é lá que ela vai fazer a postura e alguns dias depois, 30 minutos depois feita a postura e caindo água e essa água entrando em contato com os ovos, esses ovos começam a eclodir. Aí é que é importante saber como é que é essa fase, esse ciclo de desenvolvimento da praga. Então tem mais uma informação interessante aqui. Em geral, mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que produzem. O mosquito da dengue tem uma peculiaridade que se chama discordância gonotrófica, ou seja, que é capaz de picar mais de uma pessoa para um mesmo lote de ovos que produz. Interessante isso aí. Então, se estiver contaminada, ela vai picar mais de uma pessoa. Essa fêmea pode contaminar 3, 4, 5 pessoas na mesma residência onde ela está vivendo. Por que só a fêmea pica? Então, vamos explicar isso para vocês. A fêmea precisa de sangue para a produção de ovos, como eu já falei. Então, se ela não tiver sangue à disposição, se ela não encontrar um doador de sangue, essa fêmea, ela logicamente, não vai fazer a postura. Sem sangue, os ovos não desenvolvem dentro dela. E aí, ela vai ter uma postura não fértil. Não acontecerá assim uma reprodução programada pela fêmea. Então, o macho e fêmea, como eu já falei, se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seiva, entre outros. Mas como o macho não produz ovos, não necessita de sangue. Com essa compreensão, a gente sabe exatamente o que acontece com os mosquitos dentro da nossa casa e no entorno da nossa casa. Mas importante também que se diga como se faz o controle. Como as autoridades estão se preparando, estão praticando o controle da multiplicação e do aparecimento e da presença dos mosquitos Aedes aegypti. Esse Aedes aegypti é um mosquito que veio lá do Egito. Foi trazido para o Brasil no século XVIII e XIX, através dos navios. Entre as recomendações que são feitas sobre o controle é não deixar a água parada em recipientes domésticos e utensílios nas casas, jardins e terrenos baldios. Então você tem lá, hoje tem muita lata de cerveja jogada nos terrenos. Chove, a lata de cerveja recebe a água da chuva, a fêmea do mosquito vai lá dentro e faz a deposição de ovos. Temos pneus que, por falta de educação, a gente joga no terreno baldio. As borracharias não têm um programa de descarte correto, então lançam em terrenos, em estradas distantes, onde não passa muita gente. Então é um crime que se comete lançando esses pneus, que são então os multiplicadores dos mosquitos que trazem tanta desgraça para a família brasileira. Existe também, a imprensa já noticiou em São Paulo, por exemplo, que há um controle biológico. E os institutos biológicos, eles então criam um mosquito macho infértil, e isso faz com que as fêmeas, achando que foram fertilizadas, elas são enganadas por esses machos e não vão procurar outro macho fértil. E assim elas não reproduzem. Então a redução, em alguns experimentos já em São Paulo, deram conta de que houve uma redução da presença de mosquitos Aedes aegypti em mais de 70%, 80%. Então, muito interessante esse controle biológico. Depois nós temos o controle físico.
Ou seja, nós colocamos nas janelas das nossas casas, nas aberturas, nas portas, telas. Para quê? Porque o mosquito, quando está no nosso vizinho, o nosso vizinho ele está com dengue, está com febre, está chikungunya, sei lá o que mais de doença ele tem. E o mosquito lá do vizinho picou o vizinho e está contaminado e quer entrar na nossa casa, ele chega na janela, ele barra na tela. Não entra. Você escuta o mosquito do lado de fora da janela, do outro lado da tela, aquele zumbido chato, mas eles não conseguem entrar. É a mesma coisa nas portas. Não adianta só tela na janela, se na porta você não colocar também uma segunda porta com tela. Então durante 40 anos, eu mantive a minha casa com tela nas janelas, que no ano passado eu perdi porque as molduras eram todas de alumínio e um safado entrou lá e roubou todas as janelas, as telas, tirando o alumínio que fazia moldura. Mas, mesmo assim, a incidência de mosquito na minha casa é muito baixa. Outro problema que a gente fica muito preocupado, e hoje eu vi num canal da mídia televisiva o controle químico. Esse controle químico é uma barbaridade. Então, a indústria química, que no Brasil é campeão na aplicação de venenos, de inseticidas, no planeta, nós somos o número 1 no planeta, a indústria agora está de olho em cima das doenças. Quanto mais alarde, quanto mais impacto psicológico criar na população, mais essa indústria vai vender veneno para aplicar nas cidades, em cima das caminhonetes, dos caminhões colocam grandes aparelhos que vão injetando inseticida, uma névoa, e ainda a mulher na reportagem disse: eu abri toda a minha casa para o veneno entrar dentro da minha casa. Imagina os animais, os peixes, os insetos que são controladores de pragas, tudo morre, tudo. Então esse que é o problema. Nós não podemos deixar que se chegue a esse ponto do governo comprar fortunas de inseticidas, onde tem sempre aquele rachide, para irresponsavelmente aplicá-lo nas cidades, em cima das crianças, dos idosos. Tem pessoas que têm problema de pulmão, problemas das vias respiratórias, elas não suportam isso. Mas são os processos. Agora eu queria explicar ainda rapidamente para vocês como é que o mosquito Aedes aegypti chegou em Joinville. Ele chegou através de mudanças vindas das zonas de epidemia, dentro dos armários, recipientes com ovos de mosquito, caixas de papelão. Ele chegou nos caminhões com carrocerias de alumínio. O caminhão é carregado lá na zona de epidemia, carrega a carga e o mosquito entra junto. Quando chega em Joinville, descarregou, vai no bairro Floresta, no Itaú, abre a carroceria e os mosquitos vão para o meio ambiente do Floresta, aonde foram detectados os principais focos em Joinville. Vem também em vagões ferroviários, vem em containers carregados em zona de epidemia, que os caminhões hoje levam para lá e para cá, vem em automóveis. E como tratar de pessoas que apresentam a febre? Impedindo que o Aedes aegypti se contamine com portadores da febre. Tem que isolar o cara. Está doente, isola. Que os portadores da febre retornem às origens de onde foram contaminados. Hoje a imprensa informou que em Itapuá a saúde detectou um contaminado com febre de dengue, colocou no ônibus e mandou embora. Volta para tua casa. Os centros de saúde devem dar tratamento especial aos portadores da febre, isolando-as para que o mosquito, ao picá-las, possam transmitir o vírus para os outros doentes. Tem que impedir isso, tem que isolar o doente. Então isso é com os médicos, com os enfermeiros, com os diretores dos hospitais, dos postos de saúde. E eu também acho que deve ser criado um manual de procedimentos específico para os portadores da febre. E assim nós teremos um manual de procedimentos homogêneo, onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. Nada de loucura de jogar veneno por aí. Mas o programa
está encerrando. Eu espero que vocês tenham mais ou menos entendido bem essa questão para saberem se defender do mosquito e não ficarem com febre. Até o próximo programa Ecologia em Ação.